é caprichosa, assim, é cuidadosa. Para mudar, né? Era uma oportunidade de mudar. Às vezes a gente não percebe que está sempre repetindo a coisa negativa o tempo todo. E o que é pior, nós repetimos isso para nós mesmos. A gente fala mal da gente mesmo. Vocês já pensaram nisso? Então é claro que a autoestima vai lá embaixo. Como se você não valesse. Mas você não vale pelo que você faz, pelo que você tem, pelo que você é. Há muito pouco tempo atrás, eu assisti uma palestra de uma bióloga, uma pesquisadora. E ela disse, olha, sabe aquela velha pergunta, quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos? A ciência já pode responder. Ela disse, nós viemos da luz, nós somos luz e nós vamos voltar para a luz. E ela estava falando de energia, ela estava falando de coisas comprovadas. Então nós não valemos pelo que temos, fazemos, as nossas realizações, mas pelo que a gente é. Então nós somos luzes. Amor e não força é o que transforma verdadeiramente. Claro, o amor é o fundamento das nossas relações. E ele é capaz, sim, de fazer transformações que a gente não sabe que somos capazes de fazer. Então, eu coloquei assim, só para passar. Você só controla o meu tempo? Porque, tá bom? Para passar que uma coisa, um valor, ele não existe sem o outro. É muito difícil, por exemplo, você pega a felicidade, ele não está ali. O pessoal aqui da Brahma, deixa eu só mostrar, isso aqui é um manual que foi composto e editado por essa universidade espiritual, né? Nessa ocasião, dos 50 anos da ONU, eles editaram esse manual aqui. Então, o que eles dizem aqui que é felicidade? Bem resumidamente. Então, a felicidade seria esse composto de paz e de saúde, que não tem nada a ver, né, da grande discussão se dinheiro traz ou não felicidade, né? E hoje já tem gente querendo dizer que sim. Bom, então, a felicidade, se é composta disso, então eu preciso ir em busca dessa paz, né? Bom, e aí como é que a gente tem paz? Aí a gente vai olhar em torno e vai dizer, num mundo turbulento desse, como é que eu tenho paz? Então a paz, ela também é construída, ela é desenvolvida. Então o que eles definem como paz? É um resultado de pensamento puro, né? É uma energia, quer dizer, é uma força que ela emana do imperecível. Eles estão falando do ser imperecível e que permeia todas as coisas, que põe em ordem todas as coisas. Mas como é que a gente traz essa paz para a nossa vida, né? Se muitas das vezes a gente está vivendo um inferno interior. A gente se debate com as coisas externas e com aquilo que nós não aceitamos também. Começar por um momento de reflexão, numa paradinha, nem que seja 5 minutos. Eu não vou fazer isso em 5 minutos, mas vocês aceitam fechar os olhos por um momento, se sentar com a coluna reta, por favor, na cadeira. Retirem o que vocês têm na mão, deixem as mãos pousadas sobre as coxas, fechem os olhos, por favor. Fechem os olhos. Vocês respirem profundamente, de olhos fechados,
E a inspiração será assim, pelo nariz, e soltem o ar pela boca. Devagarzinho, como se estivessem soprando uma vela. Inspirem pelo nariz, de olhos fechados, mãos pousadas nas coxas. Inspirem pelo nariz e soltem o ar pela boca. E fiquem assim, não pensem em nada. Tenta deixar sua atenção na sua respiração. Deixe que o ar entre expandindo a caixa torácica. Por um segundo. E assim. Vamos voltando, abrindo os olhos devagar, respiração normal. Me diga uma coisa, não passou nem um minuto nesse exercício. Me diga quem conseguiu prestar atenção só na respiração. Levanta a mão para eu ver. Poucas pessoas, poucas. Então vocês viram como é turbulento o nosso pensamento, está sempre trabalhando. Fazer esse exercício de parar, põe o relógio sem barulho, aqueles relógios que não fazem barulho na frente de vocês, façam esse exercício e pensem que será 5 minutos. E vocês fiquem sentadinhos assim, tentando deixar o pensamento num foco, que pode ser a batida do coração ou a respiração. Quando vocês acharem que já passou o tempo, vocês abram os olhos e olhem para o relógio para ver se passou. A luta vai ser tentar deixar o pensamento num foco só. O que é bem difícil, porque você começa a pensar em coisas que tem que fazer. Tá bom. Vamos passar. Bom, aqui valores que equilibram o coração com a razão. Então, nessa área do coração, a inocência, ela vai equilibrar com a área da razão, da lei, a maturidade, né? A humildade com a confiança. A bondade vai se equilibrar com a disciplina. Já pensaram uma pessoa bondosa demais e sem disciplina nenhuma? Então, é preciso que essas coração e razão estejam casados, para que a gente tenha um equilíbrio, né? Só disciplina demais é ruim, sem nenhuma bondade, mas só bondade demais também não é possível, né? Leveza com pontualidade e doçura com honestidade. Esses são valores. Se for doce demais, né? Outro dia eu estava atendendo uma menina, jovem, e dentro do nosso trabalho existe tem uma norma de que quem já é formado não tem direito a determinados apoios. E ela tinha posto lá que ela era formada. E aí eu disse para ela, olha, você então não tem direito a tais apoios, né? E ela me viu com essa cara assim de, não, sabe, vai ser fácil, né? Falou assim para mim, mas você pode mudar isso aí. Você pode colocar que eu não sou. Porque eu tenho tais problemas. E eu disse para ela, eu não posso, sinto muito, mas eu não posso. Então eu vou tentar com outra pessoa. Eu disse, olha, porque eu estava tentando ser o mais amável possível. Se eu tivesse só a doçura, bom, eu não posso dizer que eu sou 100% honesta, que eu nunca omiti uma verdade, não posso dizer isso.
Mas se tivesse uma pessoa só doce e sem o equilíbrio da razão, a gente cai numas armadilhas, não é verdade? Então é preciso esse equilíbrio de coração e razão o tempo todo. Tá bom. Então eu gostaria de... É que eu acabei esquecendo que era a parte da Marisa. Gente, para me despedir de vocês, isso não é tranquilo, não é fácil pôr em prática, é preciso se decidir a fazer. Quando os trabalhos são feitos na escola, os professores passam um mês falando de um único valor, de um único. Não é uma coisa fácil, mas eu acho que é um motivo de reflexão. Espero que tenha ajudado a, pelo menos, a gente pensar que isso pode fazer parte da nossa reflexão, no nosso cotidiano. Tá bom? Obrigada. Agora acabou a doçura, né? Acabou. Então, só para continuar, né? Então a gente pegou um tema, cada uma para falar, e acho que todo mundo já leu isso daí, que tem a ver com uma parte que a gente fala de escutar-se. Então, a gente tem que começar por nós mesmos, e isso é o que acontece. Se a gente não tomar cuidado, isso acontece com a gente com razão. Nós vamos nos deparar com situações e vamos absorver mágoa, medo, angústia, e a nossa energia vai toda nisso. E ela fica acabada para as outras coisas que são boas. Bom, essas figuras que estão aí é porque acho que todo mundo já viu e já ouviu, tem aqueles vídeos de motivação e vamos lá, né? E eu fiquei vendo para tentar preparar. Eu descobri que eu não era, né, uma showwoman, mas eu achei interessante e tentei colocar umas fotos, porque tem um princípio que eles falam do que você quer ser, um repolho ou uma rosa. Não pela beleza de um ou outro, mas o que ele diz é o seguinte: o repolho nasce aberto, completamente aberto, e ele vai se formando e ele fecha. A rosa nasce fechadinha, como a gente vive ali embaixo, e ao longo da sua existência ela vai abrindo, e cada vez mais ela vai exalando o perfume e vai ficando aberta e vai embelezando a vida da gente. Então então ele dizia lá: você quer ser uma rosa ou um repolhão, né? A rosa fica cheirosa, já o repolhão fechado e fedido, né? Então, aí, para falar para vocês, tudo isso para falar para vocês sobre um termo o que a gente usa, que é resiliência. Então, o que é resiliência? Resiliência é um termo que foi usado primeiramente pela física, né? É a capacidade que um material tem de voltar ao seu estado natural depois de sofrer uma pressão na física. E deve ter aquelas milhões de fórmulas que eles gostam para demonstrar esse conceito. Nas ciências humanas, como está ali, ele foi utilizado para qualificar essa capacidade que o indivíduo tem de sobrepor-se e construir positivamente frente a essas diversidades, de se manter sã num ambiente insano, tem outras coisas que eles falam, né? A capacidade de se manter sã. Também conceituada como a capacidade de responder de forma consistente aos desafios e dificuldades, de reagir com flexibilidade e capacidade de recuperação. E aí a gente pode dar um exemplo vivo, né, que a gente está vendo pela televisão, que é do pessoal do Japão. No meio daquela confusão toda, no meio daquela destruição, eles passaram na televisão uma pessoa juntando as pedras, uma por vez. Era o que ele podia fazer, né? Então, aquela